varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet e no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades, na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de variedades. No nossa tarefa, nosso trabalho atual, nossos vídeos são assuntos variados, diversos, mas no momento é religião o assunto. Nós estamos realizando a leitura das explicações do livro por excelência, que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, né? Incentivando assim a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Chegamos aqui na parte da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Cartas de São Paulo, na segunda carta a Timóteo, combater o bom combate. Na sequência natural da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é o 16º livro, o livro número 16, não é? Vamos então. Embora trate dos mesmos temas da primeira carta a Timóteo e da carta a Tito, a segunda carta a Timóteo é um escrito bem mais pessoal. O interesse central se desloca da comunidade cristã, entre parênteses, 1 Timóteo, e deve ser um T maiúsculo e um T minúsculo, deve ser Tito, né? Deve ser Tito. Né? Depois a gente confirma, porque são muitas abreviaturas, né? As abreviações, e nós não temos tempo de confirmar aqui na hora, mas a gente procura a Bíblia, né? É fácil confirmar. Primeiro TM, Timóteo, né? E T maiúsculo, T minúsculo, deve ser Tito, né? Carta a Tito. Para a relação pessoal entre Paulo e Timóteo, tornando esta carta muito semelhante à carta a Filemon. Paulo está de novo na prisão em Roma, provavelmente pelo ano 67. As condições são duras, bem diferentes da prisão domiciliar, quando ainda podia pregar livremente, entre parênteses, Atos, capítulo 28, versículo 16. O apóstolo se sente só, ninguém o defendeu no tribunal. Seus dias estão contados e ele se prepara para o martírio. Diante do abandono, incompreensão, torturas e próxima execução, Paulo continua firme e dá graças. Antes da morte, deseja rever seu amado filho Timóteo e confirmá-lo na missão. Este é apresentado com traços mais precisos. Uma pessoa sensível, entre parênteses, capítulo 1, versículo 4, às vezes indecisa e sem coragem, entre parênteses, capítulo 1, versículo 8. Ficamos também sabendo de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, entre parênteses, capítulo 1, versículo 5, exemplos de fé para Timóteo. O tema central da carta são as considerações sobre os últimos dias. Trata-se dos últimos tempos de Paulo, prisioneiro, doravante próximo a partir, e também dos últimos tempos da igreja. Assim, o apóstolo deseja rever Timóteo, relembra os próprios sofrimentos e experimenta o conforto de ter combatido o bom combate e a certeza de receber a coroa da justiça. De outra parte, recomenda a Timóteo não envergonhar-se do Evangelho, mas proclamá-lo com integridade.
tomar cuidado com as palavras vãs de falsos pregadores que aparecerão nos últimos tempos, apresentando falsas doutrinas, vigiar a si mesmo e manter-se perseverante, mesmo que deva sofrer, junto com Paulo, por causa do Evangelho. Glória a Deus, aleluia, amém. Segunda carta a Timóteo, primeiro capítulo, explicando-nos explicações em todos os seus 18 versículos. Primeiro tópico, endereço e saudação. Segundo tópico, agradecimento. Terceiro tópico, não se envergonhar do Evangelho. Quarto tópico, não se envergonhar da testemunha do Evangelho. São 4 tópicos no primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo. Combater o bom combate, o 16º livro número 16, na sequência natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Então vamos para as explicações do primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, combater o bom combate. Capítulo 1, versículos 1 a 5. Um belo testemunho sobre a relação que cresceu dentro de uma solidariedade na missão. O versículo 5 é uma rara notícia sobre os benefícios da educação da fé no seio de uma família cristã. Versículo 6 a 14. Preso e prestes a enfrentar o martírio, Paulo procura estimular seu companheiro Timóteo, convidando-o a reavivar o dom que este recebeu em sua ordenação para a missão. Esta consiste fundamentalmente em testemunhar o Evangelho, e isso pode levar a testemunha ao mesmo destino de Jesus. O sofrimento e a morte. Envergonhar-se é renegar o testemunho por causa da perseguição social que ele provoca, entre parênteses, conforme Marcos capítulo 8, versículo 38. A vocação cristã é dom gratuito de participação no projeto de Deus. Projeto de salvação feito desde a eternidade, manifesto em Jesus Cristo e entregue a todos pelo anúncio do Evangelho. Sobre o depósito da fé, entre parênteses, versículos 12, 14, conforme nota em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21, o Espírito garante o discernimento que faz compreender o núcleo fundamental da fé, isto é, o testemunho de Jesus Cristo, e como concretizá-lo em novas situações. Versículos 15 a 18. A situação de perseguição provocada pelo testemunho do Evangelho conduz à verdadeira triagem das relações. Como aconteceu com Jesus, a maioria se afasta da testemunha perseguida, entre parênteses, se envergonham. Outros se aproximam ainda mais, confirmando o próprio testemunho. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Então, vamos para as explicações, continuando, da segunda carta a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, combater o bom combate,
16º livro número 16 do Novo Testamento, né? Na sequência natural da Bíblia Sagrada, continuando as explicações, né? Capítulo 2 conta com 26 versículos. Primeiro tópico, o bom soldado de Cristo. Segundo tópico, louvor ao mártir. Terceiro tópico, um servo provado no Senhor. São 3 tópicos no capítulo 2. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 2, versículos 1 a 7. Os versículos 1 e 2 nos colocam em contato com a tradição viva que transmite o depósito da fé, entre parênteses, conforme nota em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. A seguir, temos 3 comparações para mostrar que o seguidor de Jesus Cristo é alguém que faz uma opção, entre parênteses, versículo 4, participa do destino doloroso de Jesus, entre parênteses, versículo 5, e também de sua ressurreição gloriosa, entre parênteses, versículo 6, versículos 8 a 13. Timóteo é convidado a viver como testemunha da ressurreição. A seguir é recordado um hino batismal, entre parênteses, versículos 11 a 13. Neste se afirma o compromisso com uma prática que seja coerente com a fé recebida, versículos 14 a 26. No dirigente deve haver retidão, respeito e acolhimento para com todos, firmeza na perseguição, seriedade na palavra e fuga de conversas ociosas. O autor condena, uma vez mais, os erros que se propagam na região de Éfeso, 2 pontos. São apenas agitação feita de palavras vazias. Os gregos tinham dificuldade para admitir a ressurreição dos corpos. Entre parênteses, conforme Atos capítulo 17, versículo 32. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Por isso, alguns cristãos evitavam o problema, dizendo que a ressurreição já acontecera no batismo, e aqui se tratava apenas de uma ressurreição espiritual. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Capítulo 3, segunda carta a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, não é? Capítulo 3, nós voltaremos, vamos ver aqui, se dá para fazer a leitura do capítulo 3, não é? Na segunda carta a Timóteo, não é? Combater o bom combate. Capítulo 3, conta com 17 versículos, né? Primeiro tópico, a Sagrada Escritura é o alimento da fé, né? Então, só um tópico, né? No capítulo 3, vamos para as explicações do mesmo. No capítulo 3, versículos 1 a 17, Jesus anunciara perspectivas sombrias para os últimos tempos, 2 pontos. Os falsos messias se multiplicam, desviando as pessoas com doutrinas perversas, entre parênteses, conforme Mateus, capítulo 24, versículos 4, capítulo 5, versículo 24. Paulo relembra esse aumento do mal que antecede o fim da história, entre parênteses, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 12. Segundo a lenda judaica, Janes e Jambres foram os chefes dos magos que se opuseram a Moisés na presença do faraó, entre parênteses, conforme Êxodo capítulo 7, versículos 8 e seguintes. Quem anuncia o evangelho deve contar com a perseguição, entre parênteses, capítulo, conforme Mateus capítulo 10, versículo 2, Atos capítulo 13, versículo 1, capítulo 14, versículo 8, permanecendo fiel à palavra de Deus contida na Sagrada Escritura.
Nelas se encontra o alimento da fé e a força para o testemunho. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura do capítulo, das explicações do capítulo 4, da segunda carta de Timóteo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até lá.